quando vem um torcedor do Corinthians dizer que a gente tá querendo tumultuar, falar mal do Corinthians, não é isso, gente. A gente quer que o Corinthians se resolva do ponto de vista administrativo, que ele seja o que é o Flamengo hoje, o que é o Palmeiras hoje, para que ele volte a ser um time campeão e não uma equipe que vai entrar no Campeonato Brasileiro para brigar para não cair. E quando chega no campeonato e bate numa final, não chega por planejamento, chega por conta da camisa. É por isso que chega. Agora, com essa camisa, com dinheiro no bolso, o Corinthians é um time do nível de qualquer time no mundo, gente. Claro que é. O Corinthians recebeu já a primeira parcela do novo patrocinador? Ele recebeu, você está falando da Vai de Bet, né? Ele recebeu 20 milhões. De luvas. 10 já do mês, né? Do mês, né? E os 10 de Então, luvas. perfeito. Se ele tem esse dinheiro que ele recebeu, e ele fez algumas antecipações... Segundo o presidente recebeu. Então, segundo o presidente, né? E que ele recebeu e fez até as antecipações de atrasados do ano passado, pagou o Rojas, paga o Ranieri, né? Não sei se ele usou esse dinheiro para fazer outros pagamentos. A curto prazo. É meio incoerente, porque, pera um pouquinho, que acontece? Eu trouxe um jogador, eu não paguei... Não, mas acontece que o futebol é assim. Você contrata e não paga. Aí é fácil. Que nem, por exemplo, aí o Santos vendeu 140 milhões de reais em jogador de futebol. Eu duvido que tenha 5 milhões à disposição do presidente do Santos nesse momento. Duvido. Porque os caras compram, não pagam em 450 parcelas. Então, pegou 20 milhões de luvas, é verdade. Aí o cara fala assim, olha, precisa pagar a marmita, precisa pagar a tia da limpeza, precisa pagar o florista, precisa pagar o cara que limpa o telhado, precisa pagar o cara que cede a Kombi para levar os meninos da base. Aí o cara vê assim, sobrou quanto? Sim. Aí o que faz? Quando a gente contrata, funciona assim. Paga lá na frente. Só que agora, você depende da liberação do clube, com a documentação para escrever entendeu? Aí tem clube que libera, tem clube que não libera. O cara fica com a pulga atrás da orelha e fala, peraí, eu vou liberar a documentação já de saída. O que os caras da Argentina estavam falando a respeito do Corinthians na contratação do Matias Rojas, não era? Do Rojas? Fausto Vera. O Corinthians não paga ninguém. Mas não é que o Corinthians não paga ninguém, ele paga, mas ele tem que ser pressionado. A dívida tá grande, também não tá pagando tanto assim como deveria pagar. Tem que se ter prioridades, entendeu? O problema é que o Corinthians, né, senhor Mano, você tá coberto de razão, só que o Corinthians não tem uma, né? Porque a prioridade é uma, né? Prioridade é prioridade. Aí eu vou dizer que o Corinthians tem 30 prioridades. Eu contratei um jogador. Porque o Corinthians deve tudo pra todo mundo. Vai ser o meu titular. Não tem cabimento. O Corinthians estava devendo dinheiro do Fausto Vera, gente. Pagou só a segunda parcela agora. É uma vergonha. Um absurdo, são 4, né? Tava devendo a segunda já há um tempão. E o Duílio veio a público dizer que diminuiu a dívida do Corinthians. Devendo pro Rojas. O Rojas quase meteu o Corinthians no pau. Outra coisa. Eu esqueci de falar isso daí. Tem um bloqueio de R$1 milhão em uma das contas do Corinthians por causa de uma dívida com o Romero. Esse Romero que tá jogando. Que tá jogando, cara. Olha só, isso daí a primeira passagem, não é? De 1910. Então, desde 1910 o Corinthians... É um absurdo, cara. E os caras não percebem o seguinte, 1 milhão hoje, no futebol, amanhã já vira 1.100. Depois 2. A dívida do Piquerez do Palmeiras, que era 800 mil, virou o dobro. Eu não sei se começa. Isso se acentua a partir do momento que o grupo do André Sanches toma conta do Corinthians. Eles deixam de pagar muito. Exatamente. Deixa pra depois. A época do Alíbio era assim? O do Alíbio também atrasava, mas era diferente. Na época do Matheus não tinha isso não, velho. O que eu posso dizer... Matheus cuidava do Corinthians como ele cuidava da pedreira dele. Pra responder o que você tá falando, pra não cometer nenhum erro aqui, na turma da transparência e espionagem, transparência e renovação, esse negócio ficou constante. Era praticamente mês a mês. Tudo. E não era só o jogador. Era o negócio da limpeza, era da empresa não sei do que troca a lustre, que muda a arquibancada, que faz a limpeza lá do gramado. Marmita. É tudo. Vai deixando pra depois, vai deixando pra depois. Aí é fácil você entender porque o time deve quase um bi. Exato. Isso, não tem almoço grátis, né? São pessoas que cuidaram mal do Corinthians. Agora, partindo de um princípio. Neste século, o Corinthians ganhou muita coisa. Foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores,
foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, Paulista, Recopa Sul-Americana. Não sei se foi campeão da Supercopa do Brasil, eu não me recordo. Copa Sul-Americana foi também? Foi, lógico. Foi em cima do São Paulo. Em cima do São Paulo. Ah, é verdade. Em cima do São Paulo. Ok, beleza, o torcedor se orgulha disso. Mas, gente, neste século, o calote do Corinthians em relação aos fornecedores é uma coisa impressionante. A dívida cresce brutalmente. Então, não é possível, gente. Não é possível que um time dessa grandeza do... Eu lembro que eu trabalhava na Fox, a gente fazia lá o rádio, eu sempre brincava e dizia o seguinte: o Corinthians precisa contratar o Eduardo Bandeira de Melo para arrumar a casa. Um financista. Precisa contratar o Bandeira, vem cá. Trabalha com a gente aqui 5 anos, 6 anos, 2 mandatos. Ele arrumaria, porque com o potencial que o Corinthians tem... Ele arrumou o Flamengo. Ele arrumou o Flamengo. Que tava gente. no Ele arrumou o abismo, Flamengo. né? Tá certo que a dívida do Flamengo não era tão grande como é do Corinthians hoje. Mas o Flamengo, naquela época, não faturava o que o Corinthians, por exemplo, fatura hoje. O gap, né? Faturamento e dívida é praticamente a mesma coisa. De 2013... O Bandeira entra em 2012 e 13, 2012 para 13. 12 para 13. Ele é eleito em 12 e assume então, em 13. A dívida em 2013, se você transforma ela para a realidade atual, talvez possa ter o mesmo tamanho. Se atualizar o valor. Exatamente. Então a dívida era alta, o Flamengo. O Flamengo fazia loucura, trazia Ronaldinho Gaúcho e não pagava, trazia Wagner Love e não pagava. Romário, Sávio, Edmundo. Isso começa com o Kleber Leite. A dívida era verdade. 750, né? Exatamente. Fez muito mal ao Flamengo. Aí perguntava, peraí, como é que você tá trazendo esses caras? O Flamengo, para 98, montou um time que tinha Rodrigo Fábio, Zé Roberto, Romário, Palhinha. O Alex jogou também no Palmeiras? Isso foi, foi em 2000. O time de 2000 foi Alex, Denilson. Aí perguntavam... Denilson, Alex, Petkovic, Gamarra, Edilson. Aí perguntavam pros caras, pro Kleber Leite e pro Edmundo Santos Silva, que é outro que eu detesto também. Os caras falavam assim... não, é uma maravilhosa engenharia financeira. Essa maravilhosa engenharia financeira ferrou o Flamengo. E ferra o Corinthians hoje. Porque o Corinthians não fala em maravilhosa engenharia financeira. O Corinthians contrata, simplesmente não paga. Eu acho que é um engodo... prometo, não vou pagar e que se dane. Exato. Manda pra FIFA. É um engodo, mas uma hora a conta vai chegar. Já chegou, na realidade. E quem é que criou essa frase? Uma hora a conta chega. É aquele mesmo que falou do cheque, assina o cheque aí, que é o André. É o André Sanches. O que eu acho é o seguinte, o Corinthians também, quando essa turma assumiu o Corinthians em 1910, o que aconteceu? O Corinthians tinha uma dívida de 300 e poucos milhões e faturava 300 e poucos milhões. Era isso. Era quase elas por elas. Hoje, o Corinthians tem uma dívida de 1 bi e fatura quase perto disso. Então, é praticamente a mesma coisa. O que esses caras em 16 anos tinham que ter feito? Pelo menos... Amortizado essa dívida. E sobrasse uns 100 milhões. Hoje você abre lá a conta do... Todo mundo tem conta no banco. Você não pegar tudo que você para pagar tudo. Tem coisa que você está pagando. Você não vê teu extrato lá no banco? Você não vê seu extrato lá no banco? Pô, se você tiver no azul, pode ser R$1. Já tá legal. O Corinthians não consegue fazer isso. E eu não tô falando do estádio, tá? Porque o estádio para mim não é problema e nunca será. Para mim o estádio é solução porque é um gerador produto... Só que aí tem que ver para onde vai esse dinheiro, que aí já não é problema meu, vocês que cavoquem aí, isso não é problema meu, eu conto aqui, vocês que vão atrás, até porque eu não sou polícia, não sou justiça, eu só falo porque é uma coisa que a gente precisa entender. O Corinthians produz dinheiro com o estádio, e muito dinheiro. Né? Então, o estádio se paga. O alto se paga, como os caras falam lá, né? Lá na Zona Leste. Então, paga, esse não é o problema. Agora, você administrar o futebol com uma dívida de quase 1 bi e o presidente que sai dizer que as finanças foram controladas, cara, o que é isso, cara? Não, tá errado. Isso daí é dar risada da cara do corintiano, cara. O Duílio fez um pronunciamento quando caiu o Roberto de Andrade, em que ele fala: eu quero entrar para a história como o presidente que saneou as dívidas do clube, não como quem ganhou títulos. Ele falou literalmente isso. Ele não fez uma coisa nem outra. Uma coisa nem outra. Um péssimo administrador. Péssimo administrador. Corintianos negacionistas aqui no chat, não fechem os olhos para isso. Nós não somos... Exato, mas o torcedor, de uma maneira geral, é assim. O rapaz aqui tá dizendo, o nome dele, ele não tem nome. Ele assina como Canal.58. Este canal, o nosso, foi feito por jornalistas limitados, que a única coisa que sabe fazer, eu tô lendo na íntegra aqui,
para dar audiência é falar mal do Timão. Jornalistas e sabe, ele falou isso. Isso. Tá. Corinthians, Vai corintianos, escola, né, ele quis dizer aqui, parem de assistir a este lixo. Nossa, aqui só tem corintiano. É curioso, Gente, a gente não tenta abrir entender o que- olho, a Exato. mente das pessoas para algo grave que está acontecendo, se passando, e a gente já viu acontecer tanto no futebol brasileiro. Erros de administração. A gente faz um traço paralelo aqui com o Flamengo. O que o Flamengo precisou fazer? Os times horrorosos que o Flamengo teve que montar para segurar a onda, para botar o pé no freio, eram times horríveis, umas coisas horrorosas. Mas uma hora precisou fazer. E o que está acontecendo? Qual é o fruto disso aí? O Flamengo hoje tem uma situação que lhe permite pagar à vista um jogador de 16 milhões de dólares. Exatamente. O Corinthians não consegue. Não consegue pagar E o parcelado Corinthians Ranieri. tem o mesmo potencial de faturamento do Flamengo. Só que um tem condições de fazer um troço desse e o Corinthians até agora não anunciou nenhuma grande contratação. Só contratou Beck. Contratou o Veríssimo, contratou o Gustavo Henrique, contratou o Torres, contratou o Palácio. Tem só... Agora, pensei que você ia falar outra. Só contratou. E contratou o Garro, que é o único atacante. Agora, isso é muito pouco para um time que quer ser rival do Flamengo e do Palmeiras. que tem que outra reestruturar coisa, o elenco, aí a outra, a gente brinca muito com você a respeito da Leila. Aí eu dou a mão palmatória, não. Eu reconheço. Ela está fazendo uma administração extremamente pés no chão. Tem grana, compra. Não tem, não vou comprar. Não vou. Ela fala sempre isso. Não vou endividar o Palmeiras. Não vou. Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho aqui e vou dar na mão do Abel, porque essa é a grande contratação que eu estou fazendo. O Flamengo não. Ele já parte para outra coisa. Porque ele tem mais recursos hoje do que o Palmeiras. É inegável. Não, é outra filosofia. O Flamengo, ele fatura 50% a mais do O Flamengo não está Palmeiras. se endividando para contratar. Não, A dívida zero. está caindo. A dívida cai. Então, quando vem um torcedor do Corinthians dizer que a gente tá querendo tumultuar, falar mal do Corinthians, não é isso, gente. A gente quer que o Corinthians se resolva do ponto de vista administrativo, que ele seja o que é o Flamengo hoje, o que é o Palmeiras hoje. Para que ele volte a ser um time campeão e não uma equipe que vai entrar no Campeonato Brasileiro para brigar para não cair. E quando chega no campeonato e bate numa final, não chega por planejamento, chega por conta da camisa. É por isso que chega. Agora, com essa camisa, com dinheiro no bolso, o Corinthians é um time do nível de qualquer time no mundo, gente. Claro que é.